Agradeço à comunidade, me dá essa graça enorme de falar da Eucaristia. Então, espero que Deus fale através de mim para vocês. Acho que, em primeiro lugar, para a gente entender a riqueza que é a Eucaristia para nós, a gente entender em que contexto Jesus instituiu a Eucaristia para nós. A Escritura nos diz que, na noite que ele foi entregue, ele se reúne com os seus apóstolos para celebrar a Santa Ceia, que a gente celebra toda a Páscoa, na Quinta-feira Santa, para instituir a Eucaristia. E Jesus diz, nesse dia, nessa noite, que ele desejou ardentemente instituir esse sacramento para nós. Ele diz: desejei ardentemente comer convosco essa Páscoa antes de sofrer. Nessa mesma noite, se vocês lerem lá na Bíblia, logo depois ele vai para o Monte das Oliveiras com os 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, e lá ele chora e derrama sangue porque ele estava sofrendo, porque sabia que ia morrer na cruz. Ele conhecia as profecias sobre ele, então ele sabia. E aí logo depois chega Judas e o leva para a prisão. Neste contexto que ele quis deixar e desejou ardentemente nos deixar a Eucaristia. Então não é qualquer coisa para Jesus, é algo muito importante, porque ele sabe que nós precisamos da Eucaristia, porque pela nossa própria força nós não somos capazes de viver o projeto de Deus para nós, que é a santidade. Não importa a comunidade que a gente pertença, todos nós somos chamados à santidade. Ser santo, porque só os santos vão entrar no céu. E Jesus sabia que a gente não tinha forças para viver essa santidade que Deus nos chama. E por isso ele nos deu a graça da Eucaristia. Outro detalhe da instituição da Eucaristia é que foi na semana da Páscoa judaica. Os judeus celebram a Páscoa todo ano, mais ou menos não, junto conosco, porque Jesus morreu na Páscoa judaica, então é junto. E o que os judeus celebram na Páscoa foi a libertação deles do Egito. Eles eram escravos do Egito, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou Moisés, e através das 10 pragas, eles saíram do Egito e foram para a terra prometida. Mas saíram correndo, por isso que o pão sem fermento, não dava tempo de fermentar o pão, então o pão sem fermento. E por isso, essa semana, que é a semana dos pães ázimos. Então, é neste contexto que Jesus nos dá a Eucaristia. Páscoa, que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito, e a Páscoa, que nos liberta do pecado, para nos introduzir na Terra Santa, que é o céu. Todo mundo quer ir para o céu, né? Cada um segundo a sua vocação, seu estado de vida, sua comunidade, sua paróquia. Mas o que todos nós queremos é ir para o céu. E Jesus sabia da nossa fragilidade humana. Por isso ele se faz presente na Eucaristia. É uma coisa louca, só os cristãos têm isso. Um Deus que se fez homem, já é loucura. Um Deus que morre por nós, no nosso lugar. Porque o pecado, o preço do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Ele morreu para nos libertar do pecado. Já é loucura. Se isso já não fosse suficiente, Cristo fez algo a mais. Ele quis ficar na forma de pão, para poder entrar dentro de nós e nos transmitir a sua graça. Então, o que a igreja nos diz? O nosso catecismo da igreja, 1.3.2.3. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do corpo e sangue, para perpetuar, pelo decorrer dos séculos, até voltar, o sacrifício da cruz, confiando à igreja, sua amada esposa, o memorial de sua morte e ressurreição. Ele quis deixar. Então, o que a igreja nos ensina é que ele quis estar presente. Então, o que a igreja diz é o corpo de Cristo. Quando o sacerdote consagra a Eucaristia, é o corpo de Cristo. Sua humanidade, sua divindade, ele inteirinho se faz presente nesse pedacinho de pão. Isso, para a gente acreditar nisso, é um dom da fé. É impossível, humanamente impossível compreender. É uma graça da fé que a gente recebe pelo sacramento do batismo. Deus nos dá a fé. Talvez, alguns, não sei vocês, com as dificuldades da vida, a gente acaba perdendo, né, essa fé de
de que Jesus realmente está lá, a gente acaba perdendo, não é? Então, a gente pode ser verdadeiro com Deus e dizer: Senhor, eu quero acreditar como a igreja ensina. Tenho dificuldade. Me ensina. Me dê a graça de voltar a acreditar nisso, porque isso foi muito importante para você. Você quis nos deixar isso, então me dê a graça de saborear o que o Senhor quer que eu saboreie, com a sua presença real na Eucaristia. É real e é objetivo. Quando a gente está diante da Eucaristia, a gente está diante de Deus. Isso é objetivo. É como quando a gente vai para a praia, mesmo que a gente ponha protetor, que fica embaixo do teto lá do... Como é que chama aquilo? Guarda-sol. A gente pega sol, não adianta. Se a gente está diante de Deus, a gente está objetivamente diante de Deus. Mesmo que a gente não sabe. A melhor oração é ficar diante do Senhor. Não sabe o que dizer, mas Ele é lá. Ele está lá. Ele está lá para nos ensinar. A Eucaristia é um sacrifício de ação de graças ao Pai. Na cruz, Jesus se entrega ao Pai para nos remir dos nossos pecados. E se vocês perceberem a oração do Padre na missa, todas as orações, ele se dirige ao Pai, em nome de Jesus Cristo, pela graça do Espírito Santo. O Padre sempre fala Deus Pai, sempre se dirige ao Pai, porque a missa é o momento que Jesus se oferece. Então, quando o Padre oferece o corpo de Cristo no final da consagração, é o momento é o ápice da consagração. Depois da consagração, no final, ele levanta e diz, oferece o Cristo por toda a Assembleia, por Cristo, né? Ele faz essa oferta ao Pai. A Eucaristia também é memorial da Páscoa de Cristo, atualização. Jesus morreu uma vez por todas. Em cada missa a gente se mergulha nesse mistério que é a paixão, morte e ressurreição de Cristo. Cada vez que Jesus é consagrado no altar pelas mãos do Padre, é Jesus que se oferece ao Pai por nós, pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa cura, pela nossa libertação. Deixa eu virar aqui. Nós somos convidados a viver essa graça. Vocês conhecem aquela passagem? Está em Marcos 5. Jesus, chegou um homem importante, Jairo, pediu para Jesus ir na casa dele curar a filha dele que estava doente. Então Jesus disse, tudo bem, eu vou. E no caminho tinha uma multidão empurrando Jesus para todos os lados, e de repente Jesus para e diz, quem me tocou? Quem me tocou? E aí os apóstolos dizem, mas mestre, todo mundo está te esbarrando, como é que o Senhor pergunta quem te tocou? Então uma mulher, se percebendo, ela se aproxima de Jesus e diz que ela sofria de hemorragia há 7 anos, e pela cultura judaica era impura, ela não podia tocar ninguém, ela não podia estar perto de ninguém porque era impura. E ela, há 7 anos, gastou toda a fortuna dela em médicos. Então, ela se aproxima de Jesus e diz, consigo mesma, se eu só tocar no seu manto, eu vou ficar curada. E Jesus percebe e diz, minha filha, tua fé te salvou. Então, havia muitas pessoas em torno de Jesus, muitas pessoas tocando o Senhor, mas só ela foi curada, porque ela teve a fé. Então, muitas pessoas recebem a Eucaristia na missa, mas para que o Senhor possa entrar e fazer aquela graça que Ele quer fazer, é preciso da nossa fé. E se a gente não tem, a gente pede ao Senhor, Senhor, eu quero crer, dai-me forças. E Ele vai dar. Quando eu tinha pensado em falar de 2 santos que gostam da Eucaristia. Mas como nós estávamos rezando o terço, me veio um outro que eu nem tinha pensado nele, que é um arcebispo, não sei se vocês conhecem, vietnamita, já falecido há alguns anos, Monsenhor Van Thoa, muito conhecido pela sua espiritualidade, tem livros fantásticos. Ele viveu, logo depois que ele se tornou bispo no Vietnã, ele foi preso e ficou 15 anos preso. Nesses 15 anos, eu não sou boa de número, 13.
Ele ficou uns 7 anos na solitária. Não foi fácil, né? Imagine um bispo preocupado com os padres, preocupado com as suas paróquias, preso. Então, ele conseguiu pão, conseguiu vinho, e ele todos os dias consagrava a Eucaristia na mão dele. Punha uma migalha de pão e uma gota de vinho, uma gota de água, consagrava e consumia. E com a graça e a força da Eucaristia, ele amava os seus carcereiros, e os carcereiros falavam: como é que você consegue nos amar? A gente prendeu você, trata você mal e você nos ama. É da Eucaristia. A Eucaristia que nos dá força para superar as dificuldades, o sofrimento, sem saber. Ele ficou 13 anos, mas ele poderia ter ficado para sempre, não tinha dom de saber o futuro. Então, cada dia, 13 anos, sem saber o que vai ser de mim, né? O que está acontecendo com as minhas paróquias, com o meu povo, no meio da ditadura comunista. Mas a Eucaristia lhe deu força, uma migalha, cada dia, uma migalha. Vivendo o seu ministério de bispo, depois ele saiu, foi para Roma, morreu em Roma, mas ele trouxe da Eucaristia. Às vezes, por mais problemas que a gente tenha, acho que ninguém passou 7 anos numa solitária, né? Acho que nossos problemas são menores um pouquinho. A gente pode buscar as graças e a força para superar as dificuldades estando com Ele, saboreando a sua presença na nossa vida. É Deus que se faz, que vem entrar dentro de nós. Cada vez que a gente se aproxima na fila da comunhão, a gente vai receber Deus. A gente vai comer Deus. Deus vai entrar dentro de nós. Não é qualquer coisa. E Jesus desejou ardentemente isso, ardentemente, porque Ele sabia que precisávamos dele. E Jesus disse assim, em João 6, em verdade eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. É forte essa palavra, né? João 6, 50, acho que é 53 o versículo. Em verdade eu vos digo, se não comerdes da carne do Filho do Homem e não beberdes do seu sangue, não tereis a vida em nós. Ninguém é capaz de perdoar, dependendo do que fazem contra a gente, sabe? Um pisão no pé é fácil perdoar, né? Um probleminha assim, mas alguém que prejudica a sua vida, seu filho, né? Seu trabalho, é difícil perdoar, né? Quem te põe numa prisão, te mantém há 13 anos, é difícil perdoar. Só com a força de Deus. Deus nos capacita para perdoar, nos capacita para amar. Ao longo da história da igreja, muitas pessoas começaram, não é bem o corpo de Cristo, é uma lembrança, é para a gente se recordar. Não, o que a igreja nos ensina é que é o corpo de Cristo. Verdadeiramente Deus se faz presente na Eucaristia. E por isso, nós também podemos adorar. A gente participa da missa, recebe Jesus, mas a gente pode também adorar o Senhor na presença da Eucaristia, olhando para Ele e deixando Ele olhar para nós. É simples, né? Deus quer nos olhar, quer olhar para nós, para a nossa história, aquilo que a gente vive, as nossas dificuldades, os nossos combates. E em tudo isso, Deus quer olhar, mas Ele precisa que a gente aceite o olhar dEle sobre nós, o olhar dEle sobre a nossa vida, sobre as nossas escolhas e também sobre as lágrimas que a gente derruba, as lágrimas que escorrem no combate do dia a dia. Deus quer se fazer presente. Simplesmente amando Ele e deixando que Ele nos ama. Uma outra santa, que eu acho que é bem mais conhecida que Monsenhor Valtan, é Santa Madre Teresa de Calcutá. Não sei se vocês conhecem, devem conhecer porque ela é bem famosa. Eu morei em Salvador, em Alagados, e as irmãs da caridade da congregação dela, tem a casa delas do lado da paróquia que eu frequentava, e eu conheci de perto as irmãs e aprendi com elas um pouco sobre elas. Vocês sabem que Madre Teresa começou seu trabalho em Calcutá, porque ela escutou o chamado de Deus naquela frase, tenho sede,
Na cruz, Jesus grita, tenho sede, e ela mergulhou na espiritualidade de saciar a sede de Deus nas pessoas do pobre. Em Calcutá, os pobres morrem na rua, são jogados na rua para morrer, ninguém cuida deles, então ela sai para cuidar e fundou a congregação delas, e a base é a adoração eucarística. Elas adoram 1 hora todos os dias em silêncio, e quinta-feira, que é o dia da instituição da Eucaristia, elas não fazem nada, elas só adoram. Você pode tocar 1000 vezes a campainha, que elas não atendem, porque quinta-feira é o dia delas estarem com o Senhor, e elas adoram. E quando conhecem as irmãs, elas estão sempre rindo, elas vivem uma pobreza radical mesmo. Elas têm 2 roupas, a que ela está usando e a outra que ela lava. Depois lavou, troca de novo, só tem 2. E tem uma sacolinha que tem o breviário de oração. E a superiora fala, agora você vai para lá. Ela fala na véspera, e no dia seguinte ela vai. É bem radical, né? Forte, não tem nada. Mas elas estão sempre sorrindo, porque elas têm a força que vem da Eucaristia. Cada um tem um estado de vida, né? Os casais, vocês têm solteiros, tem a Cristiane que é solteira, minha irmã de comunidade, eu sou consagrada, não importa o estado de vida nosso, o importante é que a gente deixar Deus fazer parte da nossa vida, da nossa história, porque foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para Ele e Ele quer viver conosco, cada um segundo a sua história, a sua vocação pessoal. E é tão importante a Eucaristia que durante muitos séculos as pessoas, houve muitos combates, e aí o Senhor começou a pedir para uma santa especial, Santa Juliana, belga, que gostaria que as pessoas proclamassem publicamente o seu amor por Ele na Eucaristia. E de tanto ela insistir, então na época o Papa, é um nome diferente, Urbano IV, 1264, então de tanto ela insistir, ele proclama então a festa de Corpus Christi, que nós vamos celebrar na próxima quinta-feira, que todo ano, então tem a festa, a grande solenidade de amanhã, que é a solenidade da Santíssima Trindade. Então, um pouquinho depois, então na primeira quinta-feira após a celebração da Santíssima Trindade, a gente celebra a festa de Corpus Christi, que é o momento em que proclamamos publicamente a nossa fé e a nossa convicção de que Jesus está presente na Eucaristia. Por isso que normalmente tem a procissão. Aqui acho que vai ter a missa à tarde, né? Na quinta-feira, às 15 horas, 15h30, acho, com procissão, né? Acho que o padre vai falar na missa amanhã, não sei, mas acho que vai. Porque faz parte esse... É o momento de a gente aumentar a nossa fé na Eucaristia. Proclamar publicamente que você acredita em Jesus Eucarístico fortalece a nossa fé. Sempre que a gente proclama, a gente fortalece. Se a nossa fé é pequenininha, a gente proclama, ela continua pequenininha, mas ela cresce um pouquinho. Aí o ano que vem a gente proclama de novo e o Senhor vai crescendo. A cada dia, nos tornando mais adoradores. A minha comunidade, o fundador, Pierre Bossat, ele adorava todos os dias. A gente adora 1 hora, mas ele fazia as 2, 3, às vezes ele ficava horas na capela, rezando. Porque Jesus é a base de tudo. Sem Jesus, não somos capazes de nada. Jesus nos ajuda a ultrapassar os nossos limites e nos ajuda a amar as pessoas que precisam do nosso amor. Porque geralmente as pessoas que mais se machucam, que mais transmitem ódio, são as pessoas que mais precisam do amor, porque elas não conheceram o amor. Eu trabalhei no bairro pobre, onde a violência fazia parte, e eu vi isso muito de perto. O quanto as pessoas são violentas porque elas não experimentaram o amor de Deus. Deus, quanto elas têm dificuldades de amar, porque elas não experimentaram o amor. E nós temos essa graça. Nós temos esse privilégio de experimentar o amor de Deus. Nós somos convidados a retribuir esse amor, rezando pelas pessoas, pedindo para as pessoas terem fé, ensinando as pessoas a amar, para que a gente possa... Estamos juntos nessa, né? A gente vive num tempo que só se fala, parece que o mundo vai acabar, né? Só se fala em desgraça, mas eu acredito que Deus é de Pai. Pode até ser que acabe, mas
Isso não importa, importa que Deus está conosco. E nós somos proclamadores da boa nova, porque Deus morreu por nós na cruz, nos redimiu, nos lavou com o seu sangue na cruz. E Ele quis fazer presente na Eucaristia. Ele está lá no tabernáculo, na capela, no sacrário, nos esperando, nos amando, sabe? Quando a gente ama alguém, a gente quer ver esse alguém, né? Os casais devem viver isso, não? Como é importante quando a gente ama que a gente esteja com alguém, que esse alguém esteja conosco. E às vezes nem precisa falar, basta estar junto, não precisa dizer nada, basta estar juntos. Esse é o amor de Deus para conosco. Ele quer estar conosco e quer nos dar a graça de estarmos com Ele, de experimentarmos o seu olhar sobre nós. Deus olhou para nós. Deus olha para cada um de nós com sua história, com as suas dificuldades, com as suas lágrimas, mas também com as suas alegrias, né? Com as suas vitórias, com as suas missões, né? Deus olha e Ele quer participar, quer estar conosco, quer estar conosco a cada dia. Na minha vida, eu experimento isso cada dia. Eu, infelizmente, não posso adorar o Santíssimo Sacramento todos os dias, como eu gostaria, porque minha vida profissional não permite. Mas eu sei que Deus está comigo, e quando eu posso, então, sábado e domingo, eu vou lá. Todos os sábados e todos os domingos, e feriados. E eu sei que Deus está comigo, mesmo que eu faça a minha oração no meu quarto, que não tenha Eucaristia, porque eu sou a única consagrada da comunidade de Emanuel. Então, na minha comunidade, se as consagradas moram juntas, elas têm capela, mas como eu moro sozinha, não tenho. Mas eu sei que Ele está comigo. Em qualquer circunstância, Ele está comigo. Ele olha para mim, Ele vê a minha situação e me ajuda a avançar nas dificuldades, me ensinando a amar, a perdoar, a acreditar, a ultrapassar os meus limites, a amar as crianças com quem eu trabalho, as professoras com quem eu trabalho. Me ajuda a ser sinal de Deus na vida deles. Acredito e espero que Deus possa tocar em cada uma das pessoas que convivem comigo, pelo testemunho da minha vida, pela coerência, buscando a força nele, porque eu, por mim, não sou capaz. Mas eu sei que Deus é bom. Deus escolheu se fazer pequeno, né? Vocês podem imaginar alguém menor do que uma Eucaristia? Deus, sendo Deus, quis ser homem. E se isso não bastasse, quis ficar no pedaço de uma Eucaristia. É um Deus que se diminui, né? E às vezes a gente quer o contrário, né? A gente quer crescer, quer ser o bom, né? E Deus, que é Deus, se fez pequeno. Então acho que a gente vai ter adoração, né? Daqui a pouco. Não sei quem é você. Então acho que é um bom momento da gente abrir o coração para Deus. Se você tem dificuldade de acreditar, peça para Ele essa graça de aumentar a sua fé na Eucaristia. Se você acredita, peça para os seus irmãos, para os seus parentes, para os seus filhos, para os seus amigos. Se você está sofrendo, entregue a sua dor a Ele. Entregue a sua dor a Ele, ou melhor, oferece a sua dor a Ele. A melhor oração que a gente pode fazer é essa. É entregar a Deus tudo aquilo que nós somos. Se nós temos alegrias, a gente entrega para Deus as nossas alegrias. Se a gente tem dor, a gente entrega a nossa dor. E acolhe o olhar dele. Quando você estiver olhando para Jesus na Eucaristia, saiba que Ele vai estar olhando para você. Ele conhece a sua história, Ele conhece as suas batalhas, as suas dificuldades. Ele está olhando. Amém? Eu senti que ela vai pegar. Tá.